Olá, meu caro estudante, como é que você está? Tudo bem com você? Então, se você chegou até aqui, significa aí que nós temos que dar uma revisada um pouco melhor, tá? No nosso conteúdo e ter um pouco mais de atenção aí durante as nossas aulas, tá bom? Aula aí 20.1, nossa aula de revisão, tá bom? Revisão de recuperação aí para você, tá? Especialmente para você, meu caro estudante, mas eu sei que você vai sair daqui com todo o conteúdo bem bonitinho, sabendo de tudo, tá bom? E conto com você, tá? Vamos lá para nossa aula? Bora? Aula aí 20.1, aqui comigo, o professor Joalan, tá? E o que a gente vai revisar nessa aula, professor? A gente escolheu aí 4 temáticas bem bacanas para você aí fazer uma prova bem fácil, uma prova bem elaborada também, mas que você vai conseguir tirar de letra. E quais são elas aí? A aula de número 10, né, que a gente vai falar um pouquinho, aí dá aquela resumida, que ela falava do que a aula número 10? Ela falava de exercícios físicos e esporte para condicionamento físico e saúde, tá? Também vamos revisar a aula 13, que foi uma aula com bastante conteúdo aí, que ela falava sobre a energia para atividade física e esporte, tá? A aula que entrava aí na parte dos ATPs, lembra o ATP que a gente falou bastante? Então tudo isso aí a gente vai ver também mais uma pincelada aí. E a aula 14, falar sobre a atividade física e seus efeitos no músculo, também foi uma aula bem extensa. E por fim, a aula que a gente teve bem ali, ó, bem recente, foi a aula 17, que ela falava da atividade física e a avaliação física, na verdade, na atividade física e no esporte, tá? Vamos lá? Então, pegando aqui já o slide aqui, ó, da aula 10, tá? Que ela fala aí sobre exercício físico e esporte no condicionamento físico, tá? Então, nessa aula a gente falou o que, professor? A gente comentou aí sobre os conceitos, né, de atividade física, tá? Conceito de atividade física, de exercício físico, que não é a mesma coisa, né? E do esporte, tá? A gente definiu também, ó, as definições e aplicações na saúde e na aptidão física. Falou do condicionamento físico, para que ele tem que existir, né? Por que tem que ter o condicionamento físico, o que isso é importante na minha saúde. Falamos que existem também, aqui eu vou até colocar de vermelho para você ver bem mais bacana, que existem também documentos norteadores, né? Documentos nacionais e internacionais de promoção à saúde, ou seja, aqueles documentos que amparam você aí para a prática da atividade física. Então, a atividade física ela tem aí base legal, né, para a promoção da saúde. E também falamos aí da promoção da saúde, como eu já disse, dentro da atividade física. Tudo isso a gente viu na aula 10. E aí trazemos aqui de novo alguns conceitos, né? Então, atividade física, exercício físico e esporte. Relações existentes. É tudo a mesma coisa, não é? Então a gente trouxe aqui que o quê? Que a atividade física, ela é um movimento corporal que tem dispêndio de energia acima do repouso. Então, no momento que eu não estou mais no repouso, que eu estou tendo algum gasto de energia ali significativo, ela passa a ser a atividade física. E também, nós entramos aqui depois com o conceito de exercício físico, que ele vem a ser o quê, professor? É um movimento corporal planejado, né, estruturado e acompanhado pelo profissional de educação física. Ou seja, é algo que eu já tenho ali uma rotina, é algo que eu já tenho um planejamento, tenho uma intensidade, tenho uma constância, né, no momento de fazer. Então, tudo isso aí define um exercício físico. E, por fim, nós temos também o esporte, que ele vem a ser o quê? O movimento corporal que envolve competição e tem regras pré-estabelecidas. Então, teve competição, ele é um esporte, tem as regras estabelecidas, podem ser elas as regras oficiais, podem ser regras adaptadas, mas aí você já tem a característica de esporte a partir do momento que eu tenho competição e regras, tá bom? E aí que nós temos alguns exemplos, né, de esportes, de exercício físico, aqui com intensidade, com peso, com carga, né, e com periodicidade, e algumas práticas de lazer, né, conhecidas também como aí a atividade física. Então vamos lá, continuar essa revisão. Então a atividade física, ela surge como uma ferramenta aqui, ó, para a prevenção de doenças e promoção de saúde. Ah, professor, quer dizer que se eu fizer atividade física, eu não vou ficar doente? Exatamente isso.
não é que eu não vou ficar doente, mas o meu corpo vai desenvolver aí uma resistência bem maior contra doenças. E aí eu vou ter um corpo bem mais saudável, que vai passar muito mais tempo aí ativo do que um corpo que vai passar muito mais tempo ingerindo remédios ou tendo que fazer tratamentos aí por conta de alguma doença. E aí nós vimos que o avanço tecnológico, né, na inatividade física, ele gera alguns problemas de saúde. Então a gente tem que evitar, e aí, como está na nossa primeira imagem aqui, de ficar muito tempo sentado, de ficar muito tempo nas redes sociais. Então a gente não pode aí perder todo esse tempo parado, tá? Que nem está na imagem aqui. Isso prejudica a nossa saúde, tá? Então é preciso movimentar-se, é preciso diminuir esses hábitos. Ah, professor, vou quebrar meu celular. Não precisa, né? O celular também é uma ferramenta muito útil aí para o nosso dia a dia e que a gente precisa usar também, mas tudo de forma moderada, tá? Também sabemos aí que a sociedade, né, ela se mobiliza, né? Existe uma mobilização aí para a prática da atividade física, para que ela seja cada vez mais comum dentro da população. E foram criados, né, documentos norteadores para poder fazer com que essa atividade seja cada vez mais difundida aí. Então, tem também o Sistema Global de Promoção de Saúde, né? E as políticas nacionais aqui da promoção da saúde. Tudo isso envolve aí, está atrelado com o objetivo de alcançar aí avanços no combate ao sedentarismo, que vem a ser o quê? Aquelas pessoas que praticam aqueles hábitos não muito saudáveis por maior parte do tempo. Ou seja, as pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, tá bom? E aí, quais são as metas das políticas públicas, né? Tem o controle do sedentarismo, que eu falei, que é diminuir, né, fazer com que as pessoas tenham muito mais nível de atividade física. A promoção do estilo de vida ativo. Ah, professor, eu sei o que é estilo de vida. O estilo de vida é a vida que você leva, né? O estilo que você escolheu. Se é uma pessoa ativa, se você não é uma pessoa ativa. Mas as metas das políticas públicas é para que você torne-se aí uma pessoa que tenha um estilo de vida ativo, que seja capaz de fazer várias atividades aí ao longo da sua semana, para que você tenha um corpo mais forte, mais resistente, consequentemente mais saudável aí. E as políticas públicas também falam aí da criação de espaços adequados, né? Então as pracinhas que você vê aí no seu bairro, na sua cidade, então muitas delas aí são feitas através de políticas públicas que elas têm como objetivo acabar ou controlar aí o sedentarismo. E nós temos aqui também que a atividade física é um comportamento que promove interação social. Então, dificilmente você é uma pessoa que pratica atividade física e não tem interação social, que ela promove essa interação. Você acaba conhecendo mais pessoas, acaba tornando-se parte de algum grupo de atividade física, seja aquele grupo do pedal, a galera da academia, do crossfit, do esporte, né, que você gosta de praticar. Então, a atividade física, ela promove, aliás, a interação social aí com todo o seu meio, com toda a sociedade, tá? E nós temos que diferenciar aqui, tá? O estilo de vida ativo, né, que é aquilo que eu falei para você, e a atividade física, né? Então, estilo de vida ativo é diferente de atividade física regular, tá bom? Então, saber aí que existe diferença entre o estilo de vida ativo, né, que é aquele que você é bem ativo, e a atividade física regular, que ela já entra mais na parte aqui, quase sendo aí um exercício físico, tá bom? Agora vem aqui comigo, rapidinho. Revisou tudo, relembrou tudo da aula, a aula foi bem bacana, deu aquela relembrada, então agora a gente vai para a questão, tá bom? Então vamos lá para aquela questão bem bacana, vou pedir para o diretor colocar ali novamente, só vim dar um oi, e agora a gente vai para a questão, tá? Vamos lá, preparado? Questãozinha aqui sobre o nosso conteúdo. A atividade física é um comportamento que promove interação social e com o ambiente. A gente acabou de ver isso aí. Entre as seguintes opções, assinale a que melhor define a diferença, entre o que, professor? Entre atividade física e exercício físico.
Vou dar alguns minutinhos para vocês lerem, bem rapidinho. Minutinho nada, né? Segundo, né, professor? Vamos lá. Letra A diz o quê? Diz que a diferença é que não há diferença. Ambos são termos intercambiais. Será? A letra B diz que exercício físico não inclui jogos e esportes, enquanto atividade física, sim. A letra C fala que a atividade física é estruturada e planejada, enquanto exercício físico não é. D. Exercício físico é apenas para atletas profissionais, enquanto atividade física é para todos. E. A atividade física é qualquer movimento corporal que gasta energia, enquanto o exercício físico é planejado e repetitivo. Vamos lá, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E a resposta certa, letra E. A atividade física é qualquer movimento corporal que gasta energia, enquanto o exercício físico é planejado e repetitivo, tá? Vem aqui comigo. Vamos lá. Aula, já foi uma aula, hein? Vamos para a próxima? Qual que é a temática da próxima aula, professor? Revisão da aula 13, energia para atividade física e esporte, tá bom? Então, nessa aula a gente falou o quê? A gente falou que as reflexões iniciais, né, do metabolismo energético, a gente comentou tudo isso sobre metabolismo energético, falou do catabolismo e do anabolismo, né, aqueles que acontecem com e sem oxigênio lá, a importância da energia, como é que ela é importante para nós, para a geração ali, para a nossa musculatura poder se movimentar, as formas de trabalho biológico, né, os substratos energéticos, lembra do substrato energético? A proteína, os ácidos graxos, os carboidratos, tudo lá, lembram? Também falou da energia aeróbia e anaeróbia, né? Os tipos de energia que a gente comentou bastante lá, com oxigênio e sem oxigênio. E o sistema de energia no exercício físico e no esporte. Qual que é mais utilizado? Exercícios aí de alta intensidade, vou usar, e curta duração, vou usar ali o sistema anaeróbio, né? Exercícios de longa duração, né? Intensidade média, moderada, vou usar lá, vou recorrer ao sistema de energia lá aeróbio, tá bom? Aí, ó, vou colocar aqui no slide bem grandão para você, tá? E aí eu vou pedir pro diretor colocar, colocou, e vamos lá. Aquela resumida bem básica. A ATP, né, a gente viu que é a nossa moeda corrente de energia, que é a fonte de energia imediata para a contração muscular, e que nós temos aqui vários sistemas de energia, né? Entre eles, o sistema oxidativo, o sistema glicolítico e o sistema ATP-CP, que é aquele que eu faço o uso dele de maneira mais rápida, né? Que é aquela energia que eu tenho naquele momento, eu preciso dela e ela está ali. E aqui toda a estrutura aqui do ATP, né? Como é que passa por todos os processos digestivos, as quebras de aminoácidos, de proteínas, até chegar na construção da ATP. Então, a duração e intensidade são determinantes, olha aqui, ó, a duração e a intensidade são determinantes. O que isso significa? Que elas são de suma importância, né, na síntese de ATP durante o exercício físico. Então, a depender da duração e da intensidade do meu exercício, é que eu vou saber qual dos sistemas melhor o meu corpo vai poder utilizar para poder ter energia. Se é um exercício mais curto e de alta intensidade, eu vou usar ali o sistema ATP-CP ou algum dos outros dois sistemas, o glicolítico ou o oxidativo, se a intensidade for um pouco mais moderada e de longo prazo, tá bom? E aqui nesse último slide, nós temos aqui o comparativo, né, o comportamento do sistema energético em situação de exercício físico. Aqui você pode perceber que é o tempo, tá? A partir de 10 segundos, aqui eu estou usando o sistema glicolítico, né? Eu uso bastante o sistema glicolítico e à medida que eu vou aumentando, ó, que o exercício vai ficando maior, eu começo a diminuir o uso desse sistema. Por consequência, ó, tenho aqui o sistema ATP-CP, que é de 30 segundos para menos, né? Eu uso ele aqui, ó, em todo esse tempo aqui dos 30 segundos para menos. E no sistema aeróbio, que é um sistema que é mais de longa duração, ó, pode ver que ele tem início aqui e ele se prolonga por muito mais tempo
que é o sistema aeróbio. Vamos lá. Revisou? Revisou bonitinho? Vamos lá para a questão, tá bom? E a questão diz o seguinte, professor. A energia é essencial para o funcionamento do nosso corpo durante a prática da atividade física e esporte. E para toda a vida também, né? Entre as opções abaixo, qual é a principal função dos carboidratos? Lembra aí, carboidratos. Na energia para a atividade física. Letra A. Eles fornecem energia imediata. Letra B. A função dele é construir músculos. Letra C. A função dele é regular o metabolismo. Letra D. A função dele é sintetizar vitaminas. Ou letra E. A função é armazenar gorduras. Qual que é a resposta? 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta certa é a letra A. Então, os carboidratos, eles têm ali como principal objetivo fornecer energia imediata, né? Um substrato que consegue energia rapidamente, tá bom? Revisão feita, professor. Vamos para o próximo conteúdo? Vamos lá. Eita, esse conteúdo também foi um conteúdo bem extenso, bem bacana, tá? Deixa o professor hidratar aqui, que senão eu não aguento falar. Agora sim. Espero que você também esteja com a sua garrafinha de água aí, que é muito importante. Então, a aula 14.1, né, que falou sobre a atividade física e seus efeitos no músculo. Falamos aí da estrutura e função anatômica dos músculos, né? Onde falava lá, bem bonitinho, de todas as estruturas do músculo, desde a fibra menorzinha até a parte maior que a envolve. As propriedades funcionais, né, que entra aí a sustentação do corpo e a proteção dos órgãos. As adaptações musculares, a hiperplasia e a hipertrofia. Lembra? E a hipertrofia é quando a fibra muscular ela aumenta em tamanho. E a hiperplasia é quando a fibra muscular ela aumenta em número, né? Ela se reproduz ali e fica mais numerosa. Os tipos e características das fibras musculares, nós vimos que nós temos a tipo 1, que é a de contração lenta, e a tipo 2, que é a de contração rápida. Vimos ainda que a tipo 2 se difere lá em tipo 2A e tipo 2B. E também vimos os tipos de ação muscular, né? A ação concêntrica, a ação excêntrica e a ação isométrica. Aqui tinha um quadro comparativo, dizendo o tipo da fibra, o tipo da contração, né? Você nota aqui, ó, o tipo 1, ela é lenta, oxidativa, alta, né, no nível de intensidade. O músculo fadiga muito rápido, é do tipo de exercício aeróbio e tem uma baixa aí produção de força. E a do tipo 2, ela é mais utilizada aí, é um tipo de contração intermediária, né? O sistema de energético dominante dela é o glicolítico. O nível de resistência de fadiga é intermediário, então o músculo não se cansa rapidamente. E o tipo de exercício físico recomendado é o exercício anaeróbio e aeróbio, tá? E o nível de produção de força intermediário. Quando a gente vai para tipo 2B ou tipo X, a contração já é mais rápida, o sistema glicolítico utilizado, o sistema de energia utilizado é o glicolítico, a resistência à fadiga é baixa, tá? Então fadiga muito mais rápido. Aqui não fadiga rápido, perdão. E o físico é recomendado, o tipo de exercício físico recomendado é o anaeróbio, aqueles de longa duração, e a produção de força é bem alta, tá? E aqui nós temos a ação do músculo, o comportamento do músculo em repouso, tá? E aí nós vemos aquela parte que é a contração concêntrica, né? E aqui a excêntrica. A gente falou bastante disso nas aulas também. Então, a excêntrica, onde o músculo se alonga, e a concêntrica, onde o músculo se encurta, né? E a isométrica, onde ele está aqui em repouso. Ele está ali, ele não está contraindo nem estendendo, tá bom? E aqui trouxe de novo aquela imagem para você lembrar da hipertrofia, tá? Que é o aumento no tamanho da fibra muscular. E a hiperplasia, que é o aumento no número de fibras musculares, tá? Então, a adaptação fisiológica é uma tentativa de suportar o esforço em decorrência da prática de exercícios físicos, tá? Ou seja, quanto mais exercício você faz,
o seu corpo vai estar ali se adaptando para conseguir ter aí uma melhor adaptação, né? Conseguir ter mais força, ter mais velocidade e assim por diante. Então, já vimos essa parte. Vamos lá para a questão? Bora? Questão única sobre o nosso assunto, né? As contrações permitem uma variedade de respostas musculares. Destes movimentos, rápidos e poderosos, até sustentação postural, né? Por períodos prolongados. E são cruciais para atividades físicas e funções corporais diárias. E aí vem aquela perguntinha marota. Qual é a característica principal de uma contração excêntrica? Muito fácil, hein, professor? Vamos lá. Na contração excêntrica, o meu músculo se encurta? Não há alteração no comprimento do músculo? O músculo se alonga? O músculo se contrai sem movimento? Ou o músculo relaxa completamente? Qual que será a resposta aí? 3, 2, 1 e... Letra C, não há contração. A resposta é músculo se alonga, tá? Durante a contração excêntrica, tá? A gente viu lá, então o músculo ele se alonga aqui. Resposta certa, letra C. E agora a gente vai, vem aqui comigo, a gente vai para o último conteúdo, tá? Então você que chegou até aqui, mas pode ficar tranquilo, a recuperação você vai conseguir, vai ser bom, vai ser fácil, porque você vai estar muito bem habilitado, muito bem capacitado, tá? E o nosso último conteúdo a ser revisado é a avaliação física na atividade física e no esporte. Sem perder tempo, vamos lá para a revisão. Nesse conteúdo, a gente viu aí umas recomendações e cuidados, né, com a prática da atividade física, os tipos e etapas da avaliação física, tá? A gente viu vários, como é que funcionava lá a avaliação, vem a anamnese e toda a avaliação física lá. E vimos também se a atividade física ao longo da vida, por que tem que fazer ela, né? Porque ela vai ajudar aí você a viver melhor, você ter uma qualidade de vida melhor, tá? E as características e importâncias da avaliação física na escola, né? A avaliação muito importante na escola, o professor saber como que lidar com a turma, quais exercícios deve passar, para que aquele aluno tenha uma melhora física aí, às vezes até uma melhora cognitiva ao longo das aulas de educação física, tá? E aí nós vimos a importância, né, e a aplicação da avaliação física. Ela levanta informações relevantes sobre as pessoas, né, sobre os alunos, quantifica variáveis, aponta indicadores de saúde e risco à sociedade. Então, dependendo do resultado da sua avaliação, posso saber se a sua saúde está legal ou se você tem algum risco, né, associado aí ao seu peso, à sua estrutura óssea, à sua estrutura muscular. Então, existem tipos de avaliações físicas e elas podem ser avaliações diagnósticas, a avaliação formativa ou a avaliação somativa, né? Todas elas podem acontecer com o mesmo indivíduo. Numa, você avalia se ele está bem. Na outra, você começa a fazer avaliações para que ele melhore. E depois você junta tudo e vê os resultados aí através de outro tipo de avaliação diagnóstica, tá? Que é a avaliação somativa. Quais são os procedimentos gerais no programa de avaliação? Então, você vai avaliar a condição geral de saúde, né, primeiramente. Depois, você vai estabelecer aí os objetivos e interesses. O que é que eu quero com essa avaliação física? O que é que eu quero desse aluno? O que é que ele quer, né? E depois, você vai fazer a avaliação da condição inicial. Digamos que a condição inicial dele de 0 a 10 é 2, né? Então, você vai avaliar que é 2 e como é que ele vai fazer para chegar lá no 7, por exemplo. Aí você vai colher, como é que você vai fazer isso aqui, ó? A partir do ponto 4 aqui, ó. Escolha dos tipos de atividades adequadas, né? Então você vai escolher atividades que sejam adequadas ao tipo ali da condição inicial do aluno ou do atleta. Estabelecimento de dosagem inicial, tá? Se eu vou começar com carga, vou começar sem carga, se as distâncias são curtas, são menores. Então, toda essa dosagem inicial. Depois você vai para o desenvolvimento das sessões, né?
Você começa lá a aplicar tudo que você planejou e, por fim, aquele registro e controle das atividades para saber lá a evolução do aluno, tá bom? Aí aqui, ó, por onde começar uma avaliação física? Primeiro, sempre procurar o profissional de educação física, tá? Depois que você encontrou o profissional, aí ele vai realizar em você uma anamnese, depois uma avaliação da sua composição corporal, vamos ver como é que está aí o percentual de músculo, de gordura, né? Depois fazer uma avaliação dos componentes da aptidão física e, por fim, pode avaliar até a sua postura, tá bom? Então, ó, importante aqui, ó, a avaliação clínica e nutricional, a gente não pode esquecer da limitação, é fundamental para o bom andamento do programa de treino, tá bom? Aqui é aquela tabelinha do IMC, tá? Onde você vê aí, tira seu IMC e observa como é que está o seu grau de classificação e agora a nossa atividade, tá bom? Vamos lá. Coloque comigo, ó. Questão única. A avaliação física é um procedimento essencial no trabalho do profissional de educação física. Isso é um fato. Item 1. Por meio da avaliação física, é possível reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre o método, tipo de exercício e demais procedimentos a serem adotados, né, para a prescrição de exercícios físicos desportivos ou dentro de sala de aula, né? Item 2. A avaliação física pode ser baseada em medidas antropométricas, aquelas medidas que você tira do corpo ali, como perímetros corporais e dobras cutâneas, aquela beliscadinha. Item 3. Durante uma avaliação física, uma avaliação de aptidão física relacionada à saúde, o profissional de educação física deve zelar pela segurança do avaliado. De todas essas informações aí, quais delas estão corretas? Apenas a 1? Apenas 1 e 2? Apenas 2 e 3? Apenas a 3 ou todas as alternativas? Qual será a resposta? 3, 2, 1 e... Todas as respostas estão corretas, tá? Então, é isso, gente. Fizemos aí a nossa revisão. Desejo a vocês aí boa sorte, tá? Uma frasezinha para vocês aqui para ficar bem bacana. Compense o tempo perdido. Chegou aqui, perdeu um pouquinho de tempo, mas bora lá, agora compensar o tempo perdido e boa avaliação para vocês, tá bom? Até mais, gente!